Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés e humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés e humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida, curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Ô irmão, se a gente estiver prestando bem atenção nesse cântico que a gente diz, é se colocar totalmente à disposição e na dependência do Senhor, para que Ele toque em nós no sentido de que nos torne instrumentos das suas mãos. Esse outro aqui é o hino de engrandecimento ao Senhor, adaptado do Salmo que nós sabemos, né? Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. O homem está falando de Jerusalém, o seu santo monte é o Monte Sião. Ele está se referindo a essas coisas que nós sabemos. Tem gente que às vezes diz, olha, a gente cantar a Bíblia, essas palavras que tem na Bíblia, a pessoa que está aqui não sabe, ele vai saber. Se ele for um eleito de Deus, ele vai saber, ele vai procurar saber, o que é isso? O que é isso que vocês cantaram aí? O que é esse santo monte? Se ele for um eleito de Deus, ele vai procurar saber. Então isso é papo furado, esse negócio. Você fica cantando a Bíblia e as pessoas não sabem o que é isso. Se ele for um eleito de Deus, ele vai procurar saber o que é. É a palavra de Deus. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu
dizendo assim, Nabucodonosor, quando reconheceu quem era este Deus, ele disse isso: tu és rei sobre os exércitos do céu, da terra, não há quem possa deter a tua mão. Oh, que maravilha! Um ímpio escreveu um negócio, quer dizer, antes de dizer isso, Nabucodonosor, capítulo 4 do livro de Daniel. Que coisa linda! Muito bem, irmãos, Jesus Cristo mudou o meu viver. Cântico antigo, mas é bonito. Não existe esse negócio de idade de cântico. Cântico bonito, letra bonita de exaltação ao Senhor, mostrando o que o Senhor fez em nossas vidas. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Se Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Se diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci canções que falavam de ilusões, mas agora é diferente. Hoje fala toda a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Se Jesus Cristo mudou meu viver. Oh, que maravilha, irmãos. Que isso seja verdade. Jesus Cristo mudou meu viver. Eu antes o conhecia só de canções, ou só de... fui acostumado na igreja pelo meu pai, ou coisa desse tipo, mas hoje não. Hoje eu sei quem é Jesus. Hoje ele operou em mim e agora opera através de mim. Se isso não acontecer, se Jesus não operar através de mim, isso significa que ele nunca operou em mim. Que a gente lembre disso, queridos. A nossa vida, as nossas atitudes é que revelam claramente se Jesus operou em nós ou não. É se ele opera através de nós. Muito bem, agora nós vamos orar a Deus. Eu quero convidar o presbítero Daniel Júnior, que está conosco, mais um presbítero, homem de Deus, que esteve aqui conosco, que vai participar da solenidade daqui a pouco. Então, convidamos Daniel Júnior a fazer uma oração ainda nesse mesmo sentido, nesse mesmo espírito de exaltação a Deus. Oremos com o irmão presbítero Daniel. Aqui à frente o reverendo Baltazar, que a partir de agora dirigirá a exposição da palavra de Deus e logo a seguir, não é, a posse da liderança que foi eleita hoje pela manhã aqui. É um prazer muito grande, uma alegria muito grande estar aqui e receber meu querido chefe. Glória a Deus pelo reverendo Baltazar. Eu vou ali para frente para poder acompanhar melhor. Esse copo d'água aqui é seu, Baltazar. Esse aqui está certo? Queridos irmãos, é um prazer estar aqui com todos vocês e ver esta parcela do povo de Deus reunido, louvando ao Senhor
com todo o coração e sob o bom ensino daquele que Deus colocou aqui à frente deste trabalho. Que Deus possa estar abençoando nessa noite, mais uma vez, a vida de cada irmão aqui. É a nossa oração, o nosso desejo em nome de Jesus. Queria convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus. Juarez disse que ainda está usando a Bíblia. Eu estou numa transição, Juarez. É tablet e Bíblia e tal. Estou passando por essa transição. De vez em quando eu tenho que chamar meus filhos para me ajudar. Aí eles dizem que é falta ou é excesso de velhice. Por isso que eu não consigo fazer tudo que eles fazem. Meus netos dão de 10 a 0 em mim nesses objetos novos aí. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 16. Vamos ler os versículos de 1 a 5. Atos 16, versículo de 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus: Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas foram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Vamos orar, queridos. Pai, nós estamos aqui diante de Ti. Sabemos que Tua palavra é viva, poderosa e eficaz. Portanto, Senhor, que a Tua palavra somente possa ser explanada nesta hora, para que o Teu Espírito aplique aos nossos corações e que Tua igreja possa sair daqui exortada, edificada e consolada pelo poder da Tua palavra, não daquele que fala, Senhor, mas da Tua palavra, porque ela sim é viva, poderosa e eficaz. Abençoa-nos, Pai, em nome de Jesus nós te suplicamos. Amém. Amados, ultimamente eu fui à Inglaterra, porque uma filha minha ia ter bebê e nós fomos ficar lá para apoiá-la durante uns 2 meses. E eu fiquei chocado com o que vi. Igrejas fechadas, transformadas em cassinos, transformadas em mesquitas, os muçulmanos comprando as igrejas, transformadas em lojas, né? Os shoppings comprando as igrejas e fazendo delas lojas. E eu fiquei pensando, será que não estão mais nascendo homens de Deus nessas cidades, nesse local? O que é que está acontecendo? Nós estamos enfrentando uma crise nas igrejas. Não existem mais pessoas, parece, chamadas para o ministério. Nós não temos pessoas que estão se apresentando aos conselhos com o desejo, sentindo no coração o desejo do chamado de Deus para o ministério, para missões, para trabalhar na causa do Senhor. Parece até que não estão sendo formados mais homens para Deus usar. Será que nós achamos que o fato de ter havido uma eleição hoje aqui e ter sido eleito alguns irmãos para o cargo de presbítero e diácono, isso aconteceu somente porque houve a assembleia hoje? Nós cremos que não, nós cremos que isso é resultante de todo um trabalhar de Deus na família desses irmãos que foram eleitos primeiramente. Nós sabemos que Deus, Ele nunca vai deixar de chamar homens, mas o que tem impedido a igreja de ver esse chamado acontecer é exatamente um problema nas famílias. Nós temos observado isso e observei isso lá. Os pais lá na Inglaterra não ensinam mais aos filhos, não discipulam mais os filhos. Eles preparam os filhos para a vida. Aos 16 anos, o jovem já tem que sair de casa e se virar sozinho e viver sozinho, seja homem ou mulher.
A gente vê isso lá, mas eles não estão mais preparando homens para viver e para serem homens que Deus possa usar. Por isso há uma decadência na igreja na Europa e na Inglaterra. Eu acho que a Inglaterra e a Europa estão vivendo um pós-cristianismo, né? Um período em que a igreja está definhando. Eu preguei em algumas igrejas, tinha uma igreja lá, que eu não preguei, mas minha filha disse, olha, pai, aqui nessa igreja tem 4 pessoas bem idosas. Se morrer um, aí o pastor vem, faz um culto de encerramento e coloca a placa de venda na igreja. Porque a juventude não está sendo mais chamada para a obra do Senhor, pelos pais. O erro está nos pais. O apóstolo Pedro disse em Atos 2,39, que a bênção da salvação, da vida com Deus, é para nós e para nossos filhos. Essa promessa é uma realidade. Ah, porque meu filho não quer saber? Meu filho não quer saber porque você não preparou ele para saber, desde a mais tenra idade. Estava viajando pela Inglaterra com o pastor lá que nos levou a vários lugares para conhecermos, e numa cidade, quando chegamos, encontramos um pastor indiano, e ele dizendo a gente, olha, eu estou aqui na Inglaterra porque eu quero orar pela Inglaterra e trabalhar com as igrejas da Inglaterra para que elas novamente mandem missionários para a Índia, porque eu sou cristão por causa de alguns missionários que saíram daqui da Inglaterra e foram para a Índia. Isso em 1904, quando houve o grande avivamento na Inglaterra, país de Gales, né, onde o Senhor agiu poderosamente naqueles lugares, e muitos missionários saíram pelo mundo para levar o Evangelho. E ele disse que nós sentimos a falta de missionários lá no nosso país. Por isso eu vim para a Inglaterra para trabalhar com as igrejas inglesas, levando-as a novamente buscar o fervor do Senhor, para que surjam homens de Deus, missionários e pastores, para pregar o Evangelho ao mundo, como aconteceu nos avivamentos do início do século passado. Paulo encontrou Timóteo nessa segunda vez em que ele esteve lá na cidade de Timóteo, a cidade de Listra, e o testemunho que davam de Timóteo era tão bom, era tão vivo, que Paulo resolveu integrá-lo à sua equipe missionária, como nós lemos aqui no texto. E o que faz com que um filho, um jovem, se torne tão bom e temente a Deus, que de tal maneira que as pessoas de 2 cidades deem testemunho dele. Nós vimos aqui no texto que Paulo, chegando em Listra, encontrou Timóteo. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, que tinha um pai que era grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio, 2 cidades. Você já pensou? Um jovem aqui da igreja que se dava testemunho em João Pessoa e em Recife, não é? Pessoas, homens de Deus, que as 2 cidades mais próximas possam dar testemunho da vida dessa pessoa. Então, a primeira coisa que eu comecei a refletir, por que que a Inglaterra está daquela maneira, e nós, se não cuidarmos, vamos caminhar para isso também. Não se engane, porque o falso evangelho que está sendo pregado aí, enganoso, mentiroso, está destruindo a igreja, né? A igreja está sendo transformada num lugar onde as pessoas vão buscar o misticismo, né? O misticismo e o engano, né? Nós estamos vendo aí agora, recentemente, aquele templo de Salomão, e as entrevistas que as pessoas dão é que, ao entrar naquele lugar, sentiu uma coisa diferente. É como se aquele lugar é a volta da teologia templória, ou seja, dos lugares sagrados. Isso que existe no catolicismo romano e que nós abolimos com a reforma protestante, está voltando, né? São os lugares sagrados, e vão aparecer muitos lugares sagrados, onde as pessoas vão para obter e comprar suas bênçãos com os seus sacrifícios pessoais. A primeira vez que Paulo esteve na cidade, aconteceu algumas coisas interessantes. Ele chegou na cidade com Barnabé, na cidade de Listra, e a Bíblia conta lá em Atos 14, que ele chegando lá,
começou a pregar e tinha um jovem que era coxo, que era aleijado, era um deficiente físico. E Paulo, cheio do poder do Espírito Santo, fez um milagre, no qual aquele jovem passou a andar. E as pessoas da cidade, quando viram aquilo, pensaram que os deuses do Olimpo tinham descido até eles, porque havia no meio dos gregos uma lenda que dizia o seguinte, que Mercúrio e Júpiter tinham descido do Olimpo e tinham visitado as cidades gregas. E como ninguém tinha dado atenção a eles, exceto um casal de velhinhos na entrada da cidade, eles destruíram todas as cidades. E por isso era o costume de quando eles fundavam a cidade na Grécia, eles colocavam logo um templo na entrada da cidade, dedicado a Júpiter e a Mercúrio. Se você olhar em Atos 14, de 8 a 12, você vai ver isso aí que eu estou dizendo. Quando Paulo chegou a primeira vez que fez o milagre em Listra, o pessoal pensou que era Mercúrio e Júpiter que tinha descido do Olimpo para falar com eles lá na cidade de Listra. E por causa dessa lenda, eles pensaram que Paulo era Mercúrio e que Barnabé era Júpiter. Atos 14, 12. Então, com certeza Timóteo presenciou esses fatos, porque Timóteo foi criado num lar onde a avó dele e a mãe eram cristãs, porém o pai era adorador dos deuses gregos, né? Com certeza, talvez o pai de Timóteo fosse até um dos frequentadores do templo de Júpiter ou de Mercúrio, na entrada da cidade. Por isso não justifica quando algumas mulheres dizem, não, mas olha, quero criar meus filhos ensinando a palavra de Deus, mas meu marido não é crente. A mãe de Timóteo era uma mulher crente, o pai era grego, adorador de ídolos, de falsos deuses, mas elas cumpriram a sua missão. Elas criaram Timóteo, discipulando com a verdade. Então, os gregos começaram a colocar na entrada das cidades um templo consagrado a Júpiter e Apolo. E com certeza Timóteo, segundo o historiador William Peterson, americano, teólogo e historiador, ele diz que Timóteo tinha cerca de 16 anos de idade quando presenciou esses fatos da primeira vinda de Paulo à cidade de Listra. E aí, ele que já era discipulado pela sua mãe e pela sua avó, ele com certeza estava presente, porque a mãe não ia perder a oportunidade de enviar Timóteo para ouvir mais acuradamente sobre os ensinos que elas já tinham dado, através daqueles 2 rabinos vindos de Jerusalém. E ele deve ter presenciado essas coisas. E nós sabemos que depois Paulo volta a essa cidade, exatamente no texto que nós chegamos. E a gente fica pensando, será que quando Paulo chegou a Listra, nessa segunda vez, ele encontrou Timóteo de maneira mágica, já sendo um homem que 2 cidades davam um bom testemunho dele? É claro que não. Tudo isso foi um preparo, tudo isso foi um trabalho, tudo isso houve investimento. A mãe de Timóteo investiu na vida dele, a mãe de Timóteo o discipulou, a mãe de Timóteo ensinou a verdade a ele. Ele foi criado no temor do Senhor. Veja o que Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. 1 Timóteo 1, 5. Primeira Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Aliás, 2 Timóteo, meus irmãos, 2 Timóteo 1, 5. Ele diz assim, Paulo diz, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Veja que 2 mulheres maravilhosas, mulheres que gastaram tempo, que investiram na vida do filho, que ensinaram o caminho do Senhor a esse jovem. Paulo diz, olha, Timóteo, eu conheço a tua fé, eu sei que ela primeiramente habitou em tua vovó Lóide, em tua mamãe Eunice. Essa fé, Timóteo, é algo maravilhoso, porque foram 2 pessoas que te amam muito, que te ensinaram. Não foi uma pessoa que você não possa confiar. Você sabe de quem você aprendeu essa fé. Essa fé vem da tua vovó e da tua mamãe.
Paulo diz: olha, Timóteo, a fé que tu tens, tu sabe de onde veio para ti. Não foram pessoas distantes, não confiáveis, mas ela veio de gente confiável, da tua avó e da tua mãe. Essas duas mulheres fizeram o seu trabalho, fizeram a sua parte, como está aí em 1 Timóteo 1,5. Era a mãe judia na família que preparava os filhos na fé inicialmente. Nós sabemos que a mãe judia tinha essa missão. Quando um jovem judeu ia fazer o bar mitzvah, aos 12 anos de idade aproximadamente, ele tinha que chegar na sinagoga e recitar um trecho da Torá de memória. E era a mãe judia que trabalhava com ele até que ele podia recitar aquele texto. E ele vinha na frente do rabino e fazia o bar mitzvah e se tornava um homem. E a partir dali ele tinha que conhecer mais e mais a palavra de Deus. Então a família tem uma grande importância na formação de homens de Deus. Por que é que vocês acham que Deus escolheu presbíteros aqui hoje? Porque as famílias dessas pessoas que foram eleitas fizeram a sua parte, fizeram aquilo que deveria fazer. Eu me lembro assim da história de Joquebede. Que mulher maravilhosa, que mulher usada por Deus para abençoar a sua família e seus filhos. Vocês já pensaram? Quando você olha para a vida de Joquebede, ela teve um filho que foi o grande líder e libertador do povo no Egito, Moisés. Teve um filho que era o sumo sacerdote, quando o culto se estabeleceu no Velho Testamento. E tinha uma filha que era profetisa. Era alguém que também sabia a palavra de Deus, sabia os propósitos de Deus. Eu vi Juarez falando com um menininho aqui, olha, menino obediente, cresce, fica inteligente, e é verdade. Você veja, alguns estudiosos, eu estava olhando, alguns teólogos dizem que Miriam devia ter cerca de 11, 12 anos de idade, quando saiu pela beira do rio, olhando a cestinha boiando ali. E veja que perspicácia e inteligência dessa menina. Na hora que a rainha pegou o bebê do rio para criar, ela logo se apresentou com uma inteligência tremenda e ofereceu uma ama para cuidar daquele bebê. E quem era essa ama que ela estava oferecendo? Talvez uma criança nem tivesse a perspicácia de ir olhar aquela cestinha e nem tivesse a capacidade de ser usada por Deus como Miriam foi. E por que Miriam foi tremendamente usada por Deus? Porque com certeza Joquebede era uma mãe discipuladora, era uma mãe que ensinava, era uma mãe que investia tempo no cuidado e no ensino dos seus filhos. Eu tenho dito lá na igreja, vocês gastam fortunas para preparar seus filhos para serem médicos, engenheiros, mas será que vocês gastam tempo para ensinar os seus filhos o caminho do Senhor? Se vocês querem homens de Deus na sua família, tementes a Deus como Timóteo, vocês precisam investir tempo também na formação espiritual de seus filhos, né? E eu fico admirado de uma mãe como Joquebede e de uma mãe como Eunice e a vovó Lóide. Gente que investe tempo nos filhos, naquilo que é fundamental para formar homens e mulheres de Deus. E o que é que está acontecendo na Europa agora? Eu estava observando lá, as famílias não têm mais o ensino da palavra de Deus, não tem mais o culto doméstico, não tem mais aquele momento em que se senta à mesa para ensinar os filhos aquilo que é mais fundamental. Por isso que as pessoas estão crescendo na Inglaterra com aquela mentalidade puramente mundana, secular. Jovens de 16 anos, meu genro lá, ele tem na igreja um grupo que trabalha com a juventude, que ficava pelas praças, com 1 litro de vodka na mão, 16, 17 anos de idade. Pegavam um adulto, mandavam o adulto comprar bebida e ficavam pelas praças. E ele foi, chamou os jovens para vir para dentro da igreja. E lá ele tenta trabalhar com esses jovens, para evangelizá-los. Muitos envolvidos com drogas, jovens que ficam grávidas e são abandonadas pelo companheiro de 16 anos de idade, de 15 anos de idade. A gente pensa que o primeiro mundo é só, né? É claro que o primeiro mundo deve muito à reforma protestante. O mínimo de organização existe lá, de ação social em favor desses jovens existe, mas eles estão perdidos porque
nos lares da Inglaterra não estão sendo mais ensinados a palavra de Deus. E nós precisamos resgatar isso na vida da igreja presbiteriana, das igrejas cristãs verdadeiras, para que nós tenhamos homens como Timóteo, homens como Moisés. Isso não é impossível. Homens que Deus possa usar, homens que Deus possa eleger presbíteros, ainda hoje, diáconos, para o trabalho da sua obra santa. Então, o que está acontecendo na Europa, vai acontecer aqui no Brasil, se nós, a igreja de Deus, como pais, não tivermos a responsabilidade de transmitir para os nossos filhos as verdades fundamentais para a vida. Você sabe que sem essas verdades fundamentais na cabeça, uma pessoa fica perdida. Ela pode ser bem sucedida como médico, como cientista, como engenheiro, como seja lá o que for, até como artista, não sei, mas ela fica perdida. Por que é que nós tivemos agora recentemente o suicídio de Robin Williams? Um homem que tinha fama, glórias, poder, capacidade de andar o mundo inteiro e ser, né? No entanto, pegou um cinturão, amarrou no pescoço e prendeu numa porta e suicidou-se. Porque o maior problema para alguém que chega ao sucesso é não ter sentido para a própria existência. O maior problema do sucesso é que o sucesso destrói quem o conquistou. Ele tem essa capacidade de destruir. Quando não destrói de um jeito, destrói de outro. Robin Williams suicidou-se. Outros, quando chegam lá, dizem, como Raul Seixas dizia, e agora eu me pergunto, e daí? Né? E agora, qual é o sentido? Eu já tenho tudo, eu não tenho mais o que conquistar. E aí entram para as drogas, entram para outras coisas destrutivas. Mas, se nós ensinarmos aos nossos filhos o caminho e a palavra do Senhor, eles podem chegar ao sucesso nas suas profissões e serem pessoas realmente que têm uma visão do verdadeiro sentido da vida. Porque o sentido da vida que estabelecido pelo Senhor, pelo nosso Criador, é glorificarmos a Deus com as nossas vidas. Não é que o sucesso é ruim, não. Nós queremos que nossos filhos cheguem ao sucesso, mas devemos querer também que os nossos filhos cheguem ao sucesso cheios do conhecimento de Deus, para que o sucesso não os destrua, como tem feito com muitos. Então, amados, não é só a Europa e a Grã-Bretanha que está passando por esse fato. Nós vemos os Estados Unidos também entrando na mesma situação. Os Estados Unidos, que foi um país colonizado pelos puritanos, muitos deles da Escócia, que deram origem aos presbiterianos, e que usufruiu de todas as bênçãos daquilo que eles receberam, depois se desvirtuou. Dos anos 60 para cá, os Estados Unidos têm caminhado por caminhos que são destrutivos. Você veja, Hollywood já existiu a serviço de Deus, ou a serviço do cristianismo. Hoje, Hollywood vive a serviço de drogas, sexo e violência. Isso é o que Hollywood produz hoje, destruição. Mas nós vimos aqui que vovó Lloyd e mamãe Eunice, ao contrário, criaram Timóteo cumprindo o seu papel de mães discipuladoras. Ninguém mais do que você, mãe, ninguém mais do que você, papai, tem a oportunidade de discipular os seus filhos, nos termos de Deuteronômio 6, capítulo 6, versículos 4 a 9. Vamos ver aqui Deuteronômio, que dá toda a dica para a gente cuidar de nossos filhos, como é que a gente deve fazer para que nossos filhos sejam bem-sucedidos e se tornem homens de Deus como Timóteo. Deuteronômio 6, 4. Diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Era isso que a mãe dizia ao filho quando estava ensinando. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho. Ou seja, como é que a gente faz esse discipulado? No dia a dia, dentro de casa, em todos os momentos, andando pelo caminho. Na hora que a gente está levando ele para a escola, a gente vai mostrando o que é certo e o que é errado.
Agora, essas palavras têm que estar no teu coração. Talvez as pessoas não estejam inculcando nos filhos esta palavra poderosa, porque essas palavras não estão no coração das pessoas. Se você não foi discipulado, procure o seu pastor, procure os presbíteros. Diga: eu preciso ser discipulado, para que eu possa discipular os meus filhos, para que eu possa inculcar na cabeça dos meus filhos. Dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Ou seja, em todos os momentos da vida você deve procurar as oportunidades para ensinar ao seu filho o caminho que ele deve seguir. Como diz a palavra de Deus, ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, Deuteronômio 6, 4 a 9, dá toda a dica de como nós podemos fazer isso. Isso aqui casa exatamente com o método de ensino de Jesus. Os gregos, eles tinham um método de ensino, eram chamados os filósofos peripatéticos, né? Sócrates era peripatético, Platão era peripatético. O que é um mestre peripatético? A palavra significa aquele que ensina enquanto caminha. Ou seja, quando eu disse uma vez num seminário aqui que Jesus era um mestre peripatético, quase que me dava uma surra na saída. Pensaram que eu estava dizendo algum palavrão com Jesus aí, ou que ele era patético. Mas o mestre peripatético é aquele que ensina usando as coisas do cotidiano, né? Por isso que Jesus: olhai os lírios do campo, observem as aves do céu. Ele vai andando com os discípulos e vai transmitindo ensinos verdadeiros. Ou seja, são ensinos para a vida, que ele tira do cotidiano, e ele transmite verdades através desses ensinos. Os gregos diziam: dai-me uma criança até os 8 anos, e eu farei dela o que quiser. Porque até os 8 anos se forma o caráter primário do ser humano. Por isso que nós devemos aproveitar o momento que nós temos com nossos filhos, para formar neles esse caráter primário, esse caráter básico. E esse caráter tem que ser formado com base nos ensinos da palavra de Deus. Com certeza eles vão crescer e nunca vão se desviar dele, ou não vão esquecer dele. Eu sou um exemplo disso. Minha mãe, meus avós me criaram ensinando a palavra de Deus. Quando eu fui para o exército, depois não liguei mais, deixei de ir para a igreja e caí no mundo. E depois do exército fui trabalhar como jornalista na Secretaria de Comunicação do governo, e o meu jornalista, que é um meio boêmio, depravado, né? E entrei naquilo ali, mas um dia a palavra de Deus que estava plantada na minha infância, ela floresceu, o Espírito de Deus fez ela brotar, nascer, florescer e crescer, e por isso sou o que sou hoje, graças àquilo que aprendi na infância, do caminho do Senhor. Então, seja um mestre peripatético para seu filho, ensine a ele a palavra de Deus. E Deus, ele alerta a Israel quanto a isso, quanto a essa omissão. Veja aí em Deuteronômio 6, 20. Primeiro ele ensina que deve ser feito assim: inculca na cabeça do teu filho a palavra do Senhor. Em Deuteronômio 6, 20 ele diz: quando teu filho no futuro te perguntar dizendo: que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teus filhos: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com mão poderosa. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó. Eles deveriam mostrar aos filhos, porque senão a próxima geração iria crescer sem conhecer ao Senhor. É isso que eu observei lá. Essa geração que existe hoje na Inglaterra, eles não conhecem o Senhor. Meu genro, quando vai trabalhar com os jovens, eles não sabem quem foi Noé. No máximo eles dizem: é aquele do filme que queria matar os filhos, aquela loucura que fizeram um filme aí mentiroso, né? Então os jovens lá conhecem alguma coisa de ouvir dizer, não do seu lar, da sua casa. Por isso que eles estão enfrentando um problema sério com o alcoolismo e as drogas lá, porque essa geração que está lá hoje não conhece mais o Senhor. E se nós não ensinarmos aos nossos filhos, não aproveitarmos a oportunidade que temos para sermos discipuladores, nos termos de Deuteronômio 6,
4 a 9, nós vamos perdê-los, eles vão crescer sem conhecer o Senhor. E aí depois nós vamos chorar o leite derramado. Já ouvi alguém dizer que se os pais ensinassem os filhos o caminho do Senhor, nunca nenhum pai iria fazer o caminho da delegacia, nem o caminho da prisão, né? Então nós somos as pessoas que Deus quer usar para inculcar na cabeça dos nossos filhos o caminho do Senhor. Não é uma questão religiosa, mas é uma questão de princípios a serem ensinados, e princípios que sejam baseados na verdadeira palavra de Deus. Por isso que Paulo diz: olha, meu filho, se um dia você for tentado a tomar outros caminhos, fique com aquilo que você aprendeu, porque você sabe de quem aprendeu. Você aprendeu de gente que te ama, de gente que te ensinou a verdade, de gente que quer o melhor para você. Tua vovó Lloyd, tua mamãe Eunice, elas com certeza queriam o melhor para você, por isso que elas te ensinaram. A carta de Paulo a Timóteo é todinha lembrando a Timóteo aquilo que ele aprendeu da vovó Lloyd, da mamãe Eunice. No dia que forem oferecidas drogas ou alguma coisa aos nossos filhos, se eles tiverem a palavra de Deus implantada na cabeça deles, como ensina Deuteronômio 6, com certeza eles vão dizer não, porque eles sabem o que é a vida, porque a palavra de Deus, ela é apta para ensinar, para preparar o homem para a vida. Não é uma questão de opcional. Se nós quisermos preparar os nossos filhos para a vida, para até o sucesso, como eu disse anteriormente, nós precisamos ensiná-los os princípios de Deus. Eu sei que mesmo às vezes os pais ensinando, como eu, meu avô, que era presbítero e depois era pastor na igreja presbiteriana fundamentalista, ele me ensinou muito, minha mãe também. A gente às vezes, os filhos se desviam um pouco, mas com certeza nenhum filho pródigo ficará perdido no mundo. Eles vão se levantar um dia e voltar para a casa do Pai, porque quem provou a vida da palavra de Deus não vai se casar com a morte, não vai viver na morte, nem vai viver comendo as rações dos porcos no mundo, porque ele sabe que tem a casa de um Pai, onde ele pode voltar para ser bem recebido. Então, se você não ensinou no tempo devido, e seus filhos estão agora envolvidos com o mundo, não fique chorando o leite derramado. Agora é só um momento de orar, de interceder, de clamar por misericórdia, porque eles podem voltar, eles podem ser resgatados pelo Senhor, porque a oração, ela chega até os céus. Apocalipse diz que nossas orações chegam aos céus em salvas de ouro. Ela é como um incenso suave que chega no altar do Senhor. É pelo ensino das Escrituras que são formados e são forjados os homens de Deus. Hoje vocês vão usufruir de homens que foram eleitos aqui, porque os pais deles, com certeza, investiram na vida deles, ensinando a palavra de Deus. Vocês devem glorificar a Deus, porque eles tiveram pais, ou se não tiveram, mas que pelo menos a palavra de Deus em algum momento chegou à vida deles, né? E eles receberam. Mas com certeza os pais tiveram uma influência na vida deles. Qual é a finalidade da igreja? Qual é a finalidade de nos tornarmos um grupo que se junta? A finalidade é que nós devemos aprender a influenciar. A igreja tem que influenciar o mundo. Calvino dizia: a igreja que não influencia o mundo não é a igreja do Senhor Jesus. A igreja, ela tem uma capacidade de influenciar. Você pode influenciar não só os seus filhos, como eu tenho dito aqui, mas a sua repartição, no seu trabalho, na sua universidade, na sua escola. A igreja, ela pode influenciar. É pela influência. Você pode influenciar os seus amigos. Além dos nossos filhos, os amigos são pessoas que nós podemos influenciar tremendamente. Por que que alguém passa a usar drogas? Porque um amiguinho
levou ele a provar a primeira vez, influenciou. E por que é que nós não podemos influenciar as pessoas para o bem? Porque nós não temos aprendido a influenciar. A Bíblia diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Você pode até dizer, eu sou um só na repartição, é cheio de gente alcoólatra, de gente depravada, de gente espírita, de gente isso, aquilo, outro. Mas um pouco de fermento numa massa leveda toda ela, influencia a massa. Você é o fermento. É claro que na Bíblia o fermento ele é comparado a uma coisa ruim, a pecado, mas o princípio é o mesmo. Nós podemos influenciar as pessoas ao nosso redor. Sabe por que é que seus parentes não têm se convertido? Apesar de você orar por eles muito, porque você não os tem influenciado, você não é uma influência. A igreja ela tem que influenciar. Por isso que eu não acredito nessa igreja brasileira, como é dito lá na Europa. Alguns pastores me perguntaram, o Brasil está vivendo um grande avivamento, né? Vocês são 45 milhões de evangélicos lá agora. Eu digo, não, esse avivamento é falso. Esse avivamento tem realmente quilômetros de extensão, mas tem centímetros de profundidade. Não tem raiz, não tem profundidade na verdade. É um falso avivamento. Eu botei por terra a mentalidade de que o Brasil estava vivendo um grande avivamento lá. Pelo menos com quem eu falei. Então, queridos irmãos, que a palavra de Deus hoje aqui pregada, o exemplo de Timóteo, pelo exemplo de vovó Lloyd, pelo exemplo de mamãe Eunice, possa nos influenciar a gastar tempo, a investir nos nossos filhos, porque senão nós não teremos mais nem a quem eleger presbíteros e diáconos daqui a algum tempo. Que Deus possa nos usar para a glória dele, como usou Joquebede, como usou mamãe Eunice e vovó Lloyd, que o Senhor possa realmente estar atuando e usando cada um de nós, que seja assim para a sua glória, em nome de Jesus, amém. A glória de Deus, nós temos hoje aqui, gente que foi influenciada, bem influenciada, né, para darmos posse no presbiterato e no diaconato. E nós queríamos passar ao momento de posse. Diz o nosso manual litúrgico que quando alguém tiver sido eleito presbítero regente, se não houver impedimento, a pessoa eleita declarar que aceita esse cargo. Eu creio que eles já declararam, porque eles foram para a Assembleia, foram eleitos. O Conselho da Igreja designar o dia para a ordenação. No caso, os nossos irmãos já foram ordenados. Eles vão apenas tomar posse, ser investidos. O nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Rei, é o cabeça da igreja, Ele possui todo o poder nos céus e na terra. E ainda hoje, chama homens e mulheres para trabalhar na sua obra. Nós cremos nisso. No Novo Testamento, nós vimos, no livro de Atos todos, você vai ver que a igreja, ela era presbiteriana. Quando eu disse isso uma vez no seminário, quase que preparavam uma fogueira lá fora para mim. Que eu disse que a igreja de Atos era presbiteriana. Num seminário onde só tinha batista, pentecostal e tal. Não, eu digo, sim. Aí tome texto bíblico, que a igreja, ela nunca foi episcopal. Ela nunca teve um governo episcopal. Ela era governada por presbíteros. Está lá no livro de Atos. Nós procuramos seguir o modelo bíblico. Nós não somos presbiterianos apenas porque o nome é bonitinho. Nós somos presbiterianos porque o nosso governo é exercido por presbíteros. Não quero diminuir as outras denominações, não. São co-irmãs, principalmente aquelas que também são fiéis à palavra de Deus. Não há nenhum intuito de diminuir. Mas o livro de Atos nos mostra que o Senhor, os apóstolos, elegiam presbíteros aonde chegavam. Paulo fundava um trabalho e ele elegia presbíteros e deixava aqueles homens preparados para governar a igreja, para cuidar da igreja, né? Havia os presbíteros que se dedicavam à palavra, esses eram os presbíteros docentes, e havia os presbíteros que ajudavam os presbíteros docentes
na administração das coisas da igreja de Deus. Então, esse costume veio para a nossa igreja, porque é um costume e uma tradição bíblica, verdadeira. Nós não rejeitamos a tradição desde que ela tenha base bíblica. Uma tradição bíblica, ela é boa para a igreja. E nós temos esses exemplos no livro de Atos. E a palavra de Deus diz que eles elegiam os presbíteros para governar a igreja. O presbítero regente, ele é eleito para administrar a igreja, juntamente com o pastor, para governá-la, para trazer a igreja sempre fiel às doutrinas bíblicas. O presbítero, ele é alguém que Deus chamou para estar atento na igreja, atento às necessidades dos irmãos. O presbítero, ele é chamado por Deus para pastorear a igreja, junto com o pastor. O pastor é preparado para o ensino, mas o presbítero, ele deve ser preparado para pastorear, para estar junto com o pastor, pastoreando a igreja. É assim que diz a palavra de Deus. E o nosso manual litúrgico diz que os presbíteros regentes são representantes eleitos imediatos do povo. O presbítero, ele representa o povo junto ao pastor, junto ao conselho da igreja. Ele vai olhar as necessidades do povo e trazer para o conselho. Ele vai olhar as necessidades da igreja e trazer para a reunião do conselho, para que o conselho possa atuar em favor da igreja. O presbítero, ele não é eleito para perseguir você, para estar lhe perturbando, não. Ele é eleito para lhe ajudar, para pastorear, para chegar junto, para orar por você, para visitar, igualmente como o pastor, não é? Nós, pastores, às vezes temos uma responsabilidade tão grande com o ensino da sã doutrina, que nos dedicamos tanto ao estudo e muitas vezes algumas coisas passam despercebidas. Por isso nós precisamos dos olhos dos presbíteros, precisamos das mãos dos presbíteros, precisamos da vida dos presbíteros na igreja. É muito bom contar com homens que nos ajudem no pastoreio do povo de Deus, porque não é fácil pastorear as ovelhas do Senhor. Não é fácil para um homem só. Gostaria de convidar então os presbíteros eleitos para vir aqui à frente. Gostaria que o reverendo Juarez ficasse junto com eles aqui também, porque vocês são os homens que Deus chamou para pastorear o rebanho do Senhor aqui, neste lugar. Se vocês se colocarem nas mãos de Deus, não confiarem nas suas capacidades pessoais somente. Ter capacidade pessoal é bom, é muito bom, não é errado. Mas nós precisamos colocar a capacidade de lado e nos ajoelharmos diante do Senhor para que Ele possa nos usar como verdadeiros pastores do seu rebanho. E Deus usa, Deus vai abençoar a vida de vocês, se vocês exercerem o seu ministério, que vocês receberam hoje, dado pela igreja do Senhor. Dado pelo Senhor através da sua igreja. Não é? Que a eleição é uma escolha de Deus através do voto dos irmãos. Gostaria de fazer a vocês as perguntas constitucionais, para que vocês possam reafirmar a vossa fé diante da igreja que os elegeu. Vocês creem nas escrituras do Antigo e do Novo Testamento como palavra de Deus e como única regra de fé infalível e de fé prática? Vocês recebem e adotam sinceramente a confissão de fé e os catecismos desta igreja como fiel exposição do sistema doutrinário ensinado nas Santas Escrituras? Falar nisso, eu estive lá na Catedral de Westminster e fico doido para sentar naqueles bancos onde os teólogos sentaram para fazer a confissão de fé, mas os guardas não deixavam. Eu queria pegar um pouco da unção dos bancos. Já que existe tanto misticismo no Brasil, eu digo, vou sentar no banco que os teólogos sentaram, mas os guardas não deixaram. Ainda bem que eu não cometi esse pecado.
Na Suíça, lá na catedral não pode, porque estavam arrancando coisa, arrancando pedaço da... Eu ainda vou lá, Daniel. Vocês sustentam e aprovam o governo e a disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil? Vocês aceitam o ofício de presbítero regente desta igreja e prometeis desempenhar fielmente os deveres deste cargo? Prometem procurar manter e promover a paz, a unidade, a edificação e a pureza da igreja? Agora queria que os membros da igreja ficassem de pé para responder as perguntas também constitucionais. Vocês, membros desta igreja, reconheceis e recebeis estes irmãos, nós, como presbíteros regentes nesta igreja? Façam sinal levantando uma das mãos. Sim. Prometem tributar-lhes toda a honra, animação, obediência no Senhor, a que, segundo a palavra de Deus e a constituição dessa igreja, lhes dá direito no seu ofício? E eu queria fazer mais uma pergunta que não tem aqui. Prometem orar por eles, pelas suas famílias, para que Deus os use de maneira poderosa neste lugar? Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai Celeste, nós te damos graças porque, para a melhor edificação da tua igreja, foste servido que nela houvesse ministros de governo para promoverem a paz, a prosperidade, a boa ordem no meio do teu povo. Assim também porque nos concedeste neste lugar homens de boa reputação para o exercício desse cargo. Suplicamos-te, Senhor, que te sirvas derramado o teu Espírito sobre eles, que agora ordenamos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, presbíteros regentes dessa igreja, e lhes concedas os dons necessários para o cumprimento de seus deveres. E tu, ó Senhor Jesus, que é bom pastor, dá a estes teus servos coragem, sabedoria para bem governarem a tua casa, e aos membros desta igreja a graça de que necessitam para se submeterem de boa vontade às demonstrações e aos ensinos que sairão de suas bocas. Que eles sejam considerados dignos de honra por causa do seu trabalho. Adianta o teu reino, ó Senhor Jesus, e recebe agora estes teus servos, que em teu nome santo nós consagramos a ti e damos posse neste momento. Nós agora queremos cumprimentar os irmãos, dando a destra a paternidade. Deus possa abençoá-los e usá-los para a glória dele, em nome de Jesus. Na qualidade de presidente do presbitério de João Pessoa, como ministro do Evangelho, e de acordo com os poderes da nossa Constituição, eu proclamo e declaro regularmente eleitos e investidos e empossados nos seus cargos os presbíteros regentes desta igreja, os irmãos Daniel Ferreira, Rick e Iremar. E que no nome de Jesus, o Senhor possa conceder a eles nesta hora toda a capacitação especial para que eles possam ser usados, eles possam influenciar essa igreja de maneira maravilhosa e poderosa, pela palavra de Deus em suas vidas. Que seja assim para a glória do Senhor da igreja, em nome de Jesus. Você dá a palavra ao reverendo Juarez. Irmãos, só para quebrar o protocolo um pouquinho. Está conosco o presbítero Daniel Júnior. Eu disse que eu gostaria que ele participasse. Ele é filho do presbítero Daniel. O presbítero Daniel certamente esteve lá na posse dele como presbítero, primeira investidura, e certamente impôs as mãos a seu filho como presbítero, deve ter sido convidado pelo pastor. Então hoje eu gostaria de quebrar e convidar o meu querido amigo, irmão, presbítero Daniel Júnior, para vir aqui à frente agora, e nesta solenidade também participar, fazendo uma oração, e neste momento nós todos vamos impor as mãos sobre os nossos presbíteros, e Daniel, filho, vai fazer essa oração pelo seu pai, presbítero, agora empossado também. Que coisa linda, não é? Que coisa linda. A gente tem, um dia desse, eu vi alguém, a mãe do candidato a presidente,
que morreu, dizer que não é normal mãe enterrar filho, o normal é filho sepultar mãe, e é mesmo, digamos assim, porque o filho é mais novo ideal. Então não é normal o filho empossar pai, é normal o pai empossar o filho, como foi dito aqui, mas olha, porque vem uma tradição de família já há muitos anos. Então nós vemos hoje aqui o filho ajudando a empossar o pai numa atividade de presbítero, que o próprio pai, que também é presbítero, em atividade ajudou a empossar o filho. Que coisa linda, queridos, que coisa linda, povo de Deus. Então Daniel Júnior vai fazer essa oração agora, juntamente com nós todos aqui, especialmente desse caso, o presbítero pai que está. Vamos orar com o nosso irmão querido. Senhor nosso Deus e Pai, queria te agradecer, Senhor, por esses momentos que tu nos permite, Senhor. Queria te pedir, ó Pai, por esses homens que estão aqui, Senhor, entregando as suas vidas para trabalhar na tua obra. Queria te pedir, Senhor, pelo seu Rick, ó Pai, o Senhor ele é mais especial que o meu Pai, Senhor, que nos ensinou o teu caminho. E por isso que hoje nós estamos firmados na tua palavra, Senhor. Dá sabedoria a esses homens, ó Pai, para que eles possam conduzir a tua igreja da melhor forma possível, Pai, com retidão e com sabedoria. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Viram só aquilo que meu pai ensinou, eu estou aqui hoje orando por ele. Então, que maravilha, queridos. Obrigado, pastor. Vovó Wanda e mamãe cumpriu, não foi, Glaucinha? Cumpriu e papai Daniel cumpriu a missão, não foi, Danielzinho? Amém, glória a Deus. É um exemplo vivo daquilo que aconteceu na vida de Timóteo. E nós podemos dizer que todos dão bom testemunho da vida de Danielzinho, aonde quer que ele tenha ido. Nós pedimos a Deus, como já oramos e já declaramos empossados nos seus cargos. Os irmãos podem sentar. Nós queremos convidar o reverendo Juarez para continuar aqui até o término do culto. Deus abençoe. Irmãos, que maravilha, irmãos, como Deus é maravilhoso. Eu não combinei nada com Baltazar sobre o que ele ia pregar, não, certo? Ele pregou a mesma coisa que eu vim pregando aqui a vida inteira, só que ele, como é um homem mais velho do que eu e mais experiente, né, pregou de forma mansa, bonita, tal, e eu sou brabo, mas é porque eu ainda sou jovem, ainda tenho que melhorar muita coisa. Então, só lembrando, há irmãos aqui que reclamam que o pastor é brabo, pois hoje vocês ouviram a mesma pregação bem mansinha, então não tem mais justificativa para não pôr em prática uma oração braba de 8 anos. Deus pega vocês. Então, que maravilha, queridos. Eu não tinha dito nada, obviamente, nunca falei nada com o Baltazar, que eu vim pregando esse negócio de pai ensinar filho aqui a vida inteira, né? Muito bem, que maravilha. E no domingo que vem, hoje, nós temos aqui o diácono Bruno, que foi eleito hoje também, e nós vamos fazer a investidura de Bruno. Como ele está todo bonitão ali, mas como o Inajá, o outro diácono, está de plantão hoje, ele trabalha na emergência da Unimed, então domingo que vem, Bruno, o conselho da igreja a gente faz, porque fica os dois juntos, dá certo? Então, e é bom os dois juntos, eu quero falar, o conselho, de conversar com vocês e tudo para a gente ver. Tá, irmãos? Então, meus queridos, vamos, cadê a Síria, minha auxiliadora? Olha, eu tenho Deus querido e amado, todo-poderoso. Como é bom, meu Deus, como é bom nós pautarmos as nossas vidas pelo que a Tua palavra nos diz. Como é bom, meu Senhor, ouvir uma pregação na exposição da palavra, na citação e explicação de cada versículo, de como aquilo deve funcionar em nossas vidas, para que nós andemos nos caminhos do Senhor, conforme os decretos do Senhor, de acordo com a lei do Senhor, na palavra do Senhor, como nós lemos aqui, no salmo que lemos, nos juízos do Senhor, o tempo todo de acordo com a Tua vontade e não
a nossa vontade é pecadora. Oh, meu Pai querido, pela Tua graça, o Senhor transforma essa nossa vontade e nos dá sabedoria, coragem e força para lutar contra essa nossa natureza natural, pecaminosa, e vencê-la no poder do Senhor, na força do Senhor, na sabedoria do Senhor, na orientação do Senhor, na direção do Espírito Santo, que em nós habita, porque o Senhor colocou em nós. Assim o Senhor disse desde lá do Velho Testamento. Repito isso aqui há vários domingos, lembrando, meu Pai querido: tirarei deles o coração de pedra, colocarei neles um coração de carne, colocarei neles um novo espírito, colocarei neles o meu temor, para que andem de acordo com a minha lei, meus estatutos e meus juízos, e mais, colocarei neles o meu espírito, para garantir que não se desviarão dessa minha palavra. Oh meu Deus, como o Senhor é bondoso, como o Senhor é poderoso, como o Senhor é maravilhoso. Ah, meu Pai, não fosse o Senhor, o profeta do Senhor, o salmista também diz isso, há muito já teríamos perecido, há muito já teríamos sido devorados pelo pecado, mas o Senhor nos conduz. Que maravilha, Pai querido. Abençoa este conselho hoje empossado. Ah, meu Pai, mais uma vez, nos abençoa, meu Deus, para que tenhamos reuniões sob o guarda-chuva da Tua palavra, sem sair debaixo dela. Todas as nossas decisões alicerçadas na palavra, discutida, interpretada. Ah, meu Senhor, nos ajuda, meu Pai querido, porque sem a Tua ajuda nós não fazemos como Moisés, sem a Tua ajuda nós não arredamos pé daqui, nós só vamos na direção e na condução do Senhor. Nos ajuda, meu Pai, louvado seja o Teu nome. Assim nós oramos já agradecidos por esse culto maravilhoso, pela presença do nosso querido irmão presbítero Júnior e sua esposa Daniela, nosso querido reverendo Baltazar, presidente do nosso presbitério, que nos abençoou hoje com a palavra do Senhor. E assim, meu Pai querido, nós oramos agradecidos, que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, nos dê uma noite de sono tranquilo, de descanso, para que amanhã iniciemos mais uma jornada de uma semana de trabalho e de testemunho do Senhor, como o Senhor nos orienta, nos encoraja e nos conduz. Assim nós oramos certos de que não temos qualquer mérito em todo esse processo, mas tudo o que fazemos é por causa dos méritos do nosso Senhor Jesus, é por Ele que oramos. Amém. Pastor Baltazar. Receber a bênção dos apóstolos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que toda consolação, poder do Santo Espírito de Deus venha sobre nós aqui reunidos, não somente sobre nós, Senhor, derrama todo o Teu poder, toda a Tua graça, toda a Tua misericórdia sobre o Teu povo espalhado sobre a face da terra, hoje e eternamente. Amém, amém, amém.